Então, este bichinho aqui, ele tem um limite físico para continuar o meu desenvolvimento. Obviamente, a economia mundial era movida na área da eletrônica com muito dinheiro. E são muitas empresas pesquisando. Eu vou fazer um pulo na minha história aqui, mas só para enfatizar que existe, que aqui no departamento muita gente estuda materiais que são chamados materiais 3,5, são os semicondutores de arsênio de galho, alumínio, são vários desses materiais, que pensou-se que esse material poderia substituir aquele outro dispositivo que eu chamo do paradigma do silício. Entretanto, esses materiais de ordem 3,5, por algumas razões que eu não chamaria atenção aqui, ele não conseguiu substituir aquilo que nós chamamos do transistor do silício como um dispositivo lógico. Obviamente, ele teve várias evoluções. Esse laser, por exemplo, aqui é um laser de material, por exemplo, que usa arsênio de galho, alumínio. Hoje tem laser verde, vai ter luz futuramente com nitrito de galho, luz branca, etc. Então, na parte de optoeletrônica, por exemplo, esses materiais tiveram grande sucesso. Eu só coloquei esse japonês aqui, que ele ganhou o prêmio Nobel, mas foi ele que foi inventor das superredes semicondutores. Isso daí foi... e esse progresso, o paradigma do silício continuou, ou seja, a lei de Moore continuou, os dispositivos estão diminuindo cada vez mais, mas existe uma pesquisa muito grande procurando os novos materiais. Aí tem uma gama de materiais, eu coloquei esse aqui só para chamar a atenção, mas tem um material que realmente veio chamar a atenção muito recentemente, e que é o grafeno. Bom, a primeira coisa que vocês devem perguntar é por que não teve nenhum material que substituísse aquele transistor que já foi da década de 60, que é baseado no silício. Então, a resposta, a gente pode inventar milhões de respostas, mas a fundamental é o seguinte: aquele óxido é um óxido de silício e ele tem um casamento com o silício perfeito. A natureza quis assim. Se eu pego um silício ácido e deixo ele na atmosfera, ele oxida, então não tem o problema da interface. Então, se eu for dimensões pequenas, eu querer fazer uma interface boa é muito difícil. Os experimentais sabem disso. E o óxido de silício com silício é um casamento perfeito. Eu só tive casamento perfeito recentemente, uns 4, 5 anos, foram vários para tentar. Você não está dando quanto tempo? O tempo não está levando em conta. Eu já tenho a linha de Moore também. Mas enfim, esse é o problema fundamental. Nós conseguimos, a natureza faz com que o silício com o óxido de silício tenha essa interface perfeita, e eu posso ir reduzindo essas dimensões sem problemas de ter problema da interface. Por quê? Porque se não faz, você tem um problema da interface ruim, você não tem um contato para que as funções que você deseja que ele funcione como um elétrico. Aí apareceu um elemento velho, conhecido nosso, e que tem uma história que começa com os fullerenos, depois os nanotubos, etc., que é um material chamado, da tabela periódica, que é o carbono. Até 20 anos atrás, um pouco mais, só conhecia-se duas formas estáveis do carbono: o diamante e o grafite. Eu chamo lá o bom e o bonito. Esses dois materiais, eles são interessantes pelo seguinte: se você olha, isso é formado de diamante, e isso aqui é tudo formado de carbono, e isso aqui também é tudo formado de carbono. As estruturas deles são bem diferentes. Essa aqui é uma estrutura que estão ligadas como se fossem tetraédricos, São estruturas de ligação sigmas, E ele é um isolante que tem um gap de energia muito grande. Ele é transparente, E essa é a beleza desse material tão querido pelas mulheres. E tem o grafite, que ele tem umas estruturas planares, e cada um desses planos tem uma estrutura hexagonal. Essa era conhecida. Depois vieram a descoberta dos fullerenos, os nanotubos de carbono, e
a pesquisa no material do carbono, nas suas várias formas, ela continua muito grande. Particularmente no tubo, né? Aqui no Brasil tem grupos de altíssima competência que trabalham no Brasil, particularmente aqui na Universidade Federal do Ceará. Tem grupos fortes em Minas Gerais e Campinas, acho que são aqueles que se destacam, que é um grupo no Rio de Janeiro também. Bom, se conhecia de trabalhos de físicos famosos, eu vou citar aqui particularmente Landau, também prêmio Nobel de Física, Byers, foi um estudante brilhante do Heisenberg, e eles têm trabalhos independentes que mostram que um sólido não pode existir em duas dimensões. Ou seja, se nós criássemos um sólido bidimensional, a uma temperatura finita, ele ia vibrar, e essas vibrações vão pensar esticar e enrolar de alguma forma, eles nunca seriam estáveis. Então nós nunca poderíamos ter um sólido em duas dimensões. Nesses trabalhos, Landau e Byers, eles usam uma aproximação harmônica, né? Mas isso daí tiveram outros trabalhos mostrando que você não poderia ter sólidos bidimensionais em duas dimensões. Entretanto, dois físicos de Manchester, eu tinha colocado uma aqui para quem é um pouco mais velho, isso aqui é um pedaço da capa dos Beatles, isso aqui não é de Liverpool, mas isso aqui é de Manchester, né? Ganharam o prêmio Nobel este ano, né? Por um trabalho que foi feito em 2004, que eles obtiveram um sólido cuja espessura é de um único átomo. Então, você tem um sólido em duas dimensões. Ou seja, você pensa num plano cuja espessura mínima que você pode ter na natureza de um material é um átomo. E esses, na verdade, foram todos esses autores, mas o prêmio Nobel foram para esses dois mais experientes pesquisadores, né, particularmente o André Geim, né, e o outro colaborador, o Rosenwald. O André Geim é um físico já importante, ele esteve no Brasil várias vezes, ele tinha até ganho o Ig Nobel há um tempo atrás. O Ig Nobel é um prêmio para fazer um trabalho que talvez não seja para absolutamente nada, né, interessante, que é já dado, né, o Ig Nobel, e ele fez aquele de flutuar, um trabalho sobre flutuação, como flutuar sapos e rãs, né? Mas ele é bastante criativo, o André Geim. Bom, o que foi esse prêmio Nobel dele? É interessante, se você olhar o que diz a Academia Sueca de Ciência, ela fala aqui, ó, na verdade, aqui como uma inferência ao futuro sobre a eletrônica que possa vir a ser desenvolvido com esse material. Então, muita gente ficou surpresa, achou um pouco prematuro esse prêmio Nobel, mas na verdade esse prêmio Nobel traz muita física, né? Então tem gente que trabalha hoje no grafeno, que eu vou falar agora, né? Que é essa única folha do grafite em várias áreas da física, né? E eu particularmente coloco somente a parte discutindo com vocês somente a parte da eletrônica. Como obter esse grafeno? O que é esse grafeno? Então, é um plano de átomos de carbono num sistema bidimensional, né? Como obter? Você pode ter o método da Scott tape, pode crescer sobre uma superfície, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e o método de químico vapor deposition, né? Ou através de gases de hidrocarbonetos.